A fé e a estrutura, da rocha ao colapso. Introdução. A diferença entre crer e sustentar. A Escritura nunca apresenta a fé como algo abstrato emocional ou apenas interior. Desde o princípio, o Eterno revela que tudo que permanece precisa de estrutura, fundamento, ordem e alicerce. A criação surge de um padrão, a Torá organiza a vida, a justiça sustenta o trono e as bênçãos fluem como consequência, não como ponto de partida. No entanto, ao longo do tempo, a fé foi sendo deslocada da prática para o sentimento da obediência, para a opinião da estrutura, para o discurso. Assim como empresas que se sustentam apenas em carisma, motivação e retórica não resistem ao peso da realidade, também uma fé sem base na Torá não permanece diante do juízo, da prova e do tempo. Este estudo revela passo a passo que o reino de Elohim opera exatamente como um sistema estrutural sólido, fundamento, leis, processos, consequência, crescimento. Sem isso, tanto a fé quanto qualquer organização colapsam. Capítulo 1. A rocha como fundamento, toda a estrutura começa no alicerce. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. A espiritualidade bíblica não começa no céu, começa no chão, na rocha, no que sustenta peso. A casa que permanece não é a mais bonita, a mais carismática ou a mais emocional, é a que suporta impacto. A rocha representa Torá como estrutura, mandamentos como pilares, princípios como vigas, justiça como fundação. Fé sem fundamento é equivalente a uma empresa sem processo. Pode até crescer rápido, mas quanto mais cresce, mais rápido colapsa. Capítulo 2. Justiça e juízo, a base do trono e de toda a autoridade. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmos 89, 14. Antes de misericórdia, antes de perdão, antes de bênção, vem justiça e juízo. O trono não se sustenta no amor sentimental, mas na retidão estrutural. Espiritualmente, justiça define limites. Juízo define consequências. Ordem define permanência. No mundo corporativo acontece o mesmo. Sem regras claras nasce a corrupção. Sem juízo, nasce a impunidade. Sem consequência nasce a desordem. Onde não existe juízo, o erro se institucionaliza. Capítulo 3. A Torá como sistema operacional da vida. Este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está longe de ti. Não está no céu para dizeres, quem subirá por nós ao céu, mas a palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para praticares. Deuteronômio 30, 11, 14. A Torá nunca foi uma filosofia espiritual, mas um sistema de vida aplicável, mensurável e verificável. Ela regula tempo, Shabat, relações, finanças, justiça social, governo, responsabilidade. A Torá é na prática o manual de governança do reino, assim como uma empresa precisa de processos, protocolos, responsabilidades, regras claras. O reino opera do mesmo modo. Quem rejeita a governança espiritual, inevitavelmente entrará em anarquia espiritual. Capítulo 4. A fé emocional versus a fé estrutural. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Jeremias 17, 9. O justo viverá pela sua fidelidade. Habacuque 2:4. A fé baseada apenas em sentimento vive de picos e vales. Quando está tudo bem, acredita. Quando vem a prova, abandona. Já a fé baseada na estrutura vive independente do cenário. Emoção sustenta culto. Estrutura sustenta aliança. Sentimento produz discurso. Obediência produz fruto. Empresas movidas apenas por motivação quebram. Pessoas movidas apenas por emoção também. Capítulo 5. Bênção não é ponto de partida, é resultado de estrutura.
E será que se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28.1-2. O texto não diz: se fores abençoado, então obedecerás. Ele diz: se obedeceres, então a bênção te alcançará. Bênção não é prêmio emocional, é efeito colateral de estrutura correta. Assim como numa empresa. Primeiro processo, depois resultado. Invertendo a ordem produz-se ilusão. Reflexão final. Quando a estrutura some a fé vira discurso? Quando a Torá é retirada da base, a fé se torna conceito, opinião, retórica, identidade emocional. Mas quando a Torá sustenta a base, a fé se manifesta como vida prática, justiça aplicada, juízo funcional, comunidade saudável, crescimento verdadeiro. Assim como numa empresa, onde há processo, há previsibilidade, onde há justiça, há confiança, onde há juízo, há segurança, onde há ordem, há expansão. O reino não cresce por ativismo, cresce por estrutura. Se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127.1. Mas é igualmente verdade. Se a casa é edificada fora da Torá, mesmo falando de Deus, ela não se sustenta.